Fala, observadores, como vocês estão hoje? Vocês estão bem? Que bom! Estamos aqui hoje para falar sobre um negócio que, olha, nunca pensei na minha vida que eu faria isso, sendo bem honesto, que é basicamente uma resenha. A gente vai trazer novamente uma coisa do túmulo, e que pouquíssimas pessoas gostam de fato de estar assistindo ou, nesta ocasião, ouvindo, não é mesmo? Bom, hoje iremos falar sobre A Vida Invisível de Ed La Rue. Eu devo admitir que este livro ele tem me pegado em diversos sentidos diferentes e ele se tornou um dos meus livros meio que preferidos, mas ao mesmo tempo preferidos que eu nunca mais vou ler. Às vezes tem dessa, não é mesmo? E eu dou uma nota 3,5 estrelas para este livro, apesar de tudo. Pois A Vida Invisível de Ed La Rue é um livro bom, mas no começo ele é extremamente arrastado. Ele é um livro que você demora um pouquinho para meio que pegar no tranco da história. Eu admito que eu só fui conseguir de fato ter uma certa conexão com o livro quando o personagem Henry entrou na história. E não foi somente porque ele entra na história, mas é porque finalmente parece que a história começa a fazer um pouco mais de sentido. E ele é um livro onde a escritora ela usa e abusa dos momentos no passado. Quando a gente termina o livro, a gente meio que entende o porquê, né? Que no final das contas é um livro. Vamos lá, esta parte provavelmente vai conter spoilers. Então, caso você não tenha lido a história, eu sugiro que você pule esta parte para o minuto que provavelmente irei colocar na tela neste exato momento, meninas. E tudo bom. Como ela vai usar e abusar dos momentos do passado, sobre as histórias que a Ed já viveu e sobre como elas impactaram na vida dela, acaba se tornando meio maçante, porque é a cada capítulo uma volta no passado. E a julgar que este livro tem muitos capítulos e mais de 6 partes, se eu não me engano. Provavelmente estou enganado, mas 6 partes. Tem muita coisa que a escritora coloca sobre o passado da Ed, só que ao mesmo tempo é mais uma visão sofrida da coisa e não a visão alegre. Porque a gente acaba meio que entrando ali dentro da mente dela e tendo uns vislumbres sobre o que ela já passou e o que ela teve que superar, principalmente por ser uma pessoa imortal e esquecível. E é nessa ocasião que a gente meio que acaba entrando numa situação que a Ed ela se torna uma personagem meio burra em determinados momentos, por assim dizer, porque entre várias aspas, ela chega num certo momento em que ela não sabe o que fazer quando a noite chega. Só que por ela não saber o que fazer quando a noite chega, isso se torna extremamente monótono, porque você, sendo o leitor e meio que telespectador da vida do passado da Ed, você fala, minha filha, arranja um local abandonado e vai morar lá. Ela chega a fazer isso em determinado ponto do livro. Entretanto, porém, toda a vida, ela não faz da maneira, não necessariamente correta, mas da maneira que dá sentido. Entendem? Porque, assim, uma das coisas que uma amiga minha me falou quando eu comentava sobre esse livro foi: se eu fosse ela, eu teria ido para um asilo, ou eu teria ido para algum lugar onde, bom, onde ela seria esquecida, sabe? Então, assim, e não teria problema dela estar lá dentro como um asilo de idosos, ou até mesmo encontrar um local abandonado no meio da cidade e formar uma casa lá, sabe?
Neste momento, daí eu me pergunto do porquê que provavelmente ela teve essa ideia. E acho que uma das coisas que fez ela não ter esse contato, né, esta casa, este lar, tanto que é um dos presentes que o Luke dá para ela, né, a chance de uma vida e uma casa e para onde ela ter, né, como voltar para algum lugar e pertencer a algum canto. Creio que seja pelo fato da parte da maldição dela ir apagando a existência dela, e provavelmente isso deve ter incluído até mesmo nas tentativas dela de ter um lar, ter uma casa. Mas se a gente for parar para pensar que em determinados pontos do livro a Adi ela acaba meio que encontrando locais abandonados e formando a sua casa ali e não é apagado, você fica com esse questionamento na cabeça, sabe? Se ela consegue morar em um local abandonado e teoricamente está reformando ele para habitar, por que que ela não fez isso em mais ou menos 300 anos da vida dela? Não é mesmo? O Luke também é um personagem meio à parte, porque ele, na minha percepção, se tornou um anti-herói, né? O Luke, ele é um personagem que você não sabe se você ama ou se você odeia ele, e ao mesmo tempo se ele é bom ou se ele é mau. A gente entende que o Luke é um personagem ganancioso e que provavelmente todas as coisas que ele faz é simplesmente por se alimentar, por assim dizer, das almas dos humanos assim que ele fecha os pactos com ele, com elas, né, no caso. E a gente daí fica pensando como o Luke também consegue aparentar diversas e diversas formas. E por ele ser um deus antigo, dele ser a noite, ele é o deus da noite, a gente se pergunta se quais são até onde os poderes do Luke, se o Luke, o que ele é, né? Se, como ele mesmo falou, eu sou um demônio, eu sou o diabo, eu sou a noite, o que eu sou, né? A gente também fica com esse questionamento do começo ao fim do livro e não temos a resposta. Então o Luke ele meio que se torna aquilo que a gente quiser. E na minha percepção, ele se tornou um anti-herói, um anti-mundo que não faz nem o bem nem o mal, né? Porque se ele foi teoricamente capaz de se apaixonar pela Adi e acabar criando ali uma determinada afeição por aquela criatura, né, por aquela alma que começou como um pacto, ele automaticamente não é uma pessoa, uma criatura, um deus, né, horrível. Ele é ali alguma coisa a mais ou a menos. E com isso a gente tem uma certa raiva e um certo amor por ele, né? E até mesmo sobre como ele aceita fazer as coisas, porque ele é totalmente cadelinha da Adi. E a gente vê isso no começo ao fim da história, mesmo quando ele odiava a Adi por ela ser humana e por ele gostar dela. Outro personagem também que a gente fica meio que. Tá bom, garoto, olha só. Uma coisa que eu vou te recomendar: terapia. Terapia, meu filho, terapia. Que é o Henry. O Henry, ele tem uma certa estupidez humana e ao mesmo tempo. Talvez nesse sentido ele é por isso que ele se deu bem com a Adi, porque talvez os dois sejam um pouquinho tontos nesse aspecto humano, pois tudo que o Henry passa de ser uma decepção para todo mundo e nunca conseguir ser amado, teria simplesmente sido resolvido se ele tivesse ido na terapia e falado para terapeuta. Então, eu não me amo e eu preciso aprender a amar. E é nesse sentido que eu acho que o Henry, se ele tivesse ido num psicólogo, num psiquiatra, né? E provavelmente ele não ia ter feito um pacto. Mas eu creio que se ele também não tivesse feito esse pacto, essa história não teria acontecido. Porque a escritora, se fosse o caso, ela só teria ficado transitando entre o começo e o fim da vida da Adi, né? O começo e o fim do esquecimento de tudo que ela já passou. A Adi, ela também é uma garota que você fica comparando. Eu comparo, né? Eu comparei bastante ela durante a leitura.
sobre como ela joga com um Deus e ela muitas vezes consegue vencer ele sem que ele perceba, né? Até mesmo de entender todas as charadas que ele acaba jogando para ela. Eu comparei bastante ela com a personagem Beth de O Gambito da Rainha, onde ela meio que entendia a jogada das pessoas e assim ela fazia as dela, né, baseada nas atitudes e até mesmo na incoerência da pessoa e na falta de inteligência e perspicácia dela. Então, eu acho que quando a Adi tá meio que com o Luke, você acaba percebendo uma atração entre os dois, talvez porque a Adi tenha feito pacto com o Luke assim a tenha marcado, mas a o Henry ela não tem muita química, apesar de você saber que os dois se amaram e se amam, né? É uma coisa quase que inesquecível. E já o Luke, ele é completamente abusivo com ela em vários aspectos. E a gente fala, como é que você pode ser um bosta e eu gostar de você? Não temos ideia. Gostamos da síndrome do bad boy. Então, quando ela joga com o Luke, é como ver a Beth do Gambito da Rainha jogando com qualquer um dos seus adversários. No final de tudo, o livro ele vale bastante a pena, pois ele acaba plantando uma semente na sua cabeça de uma dúvida de quem é Edsla Rui. A gente não sabe se a Adi, no final das contas, ela é uma pessoa real ou se ela é o fruto de uma imaginação de uma pessoa incrível. Porque é nesse sentido, nesse aspecto, nas últimas folhas deste livro que foi que ele se tornou um dos meus preferidos, mesmo não tendo 5 estrelas e longe disso. Porque eu, sendo escritora, eu fiquei com essa coisa na minha cabeça de essa escritora ela conseguiu fazer uma coisa fantástica que foi plantar a semente da dúvida na pessoa. O livro não tem final e provavelmente ele nunca vai ter, porque a gente entende que a Adi não morreu. O Luke ainda tá ali e o Henry também está. Então ele é um livro sem um final e provavelmente sem continuação, né? Ah, e a gente vê meio que talvez a visão da Adi sendo uma pessoa real ou fictícia por conta das coisas que ela acaba demonstrando durante a própria escrita dela, sabe? Como as fotografias, as estátuas e até mesmo as pinturas e por aí vai. Eu admito, eu não parei para pesquisar de fato se as pinturas e estatuetas e cada um dos pequenos sinais colocados naquele livro, se de fato eles existem ou não. Mas eu acho que esse é o prazer, é o sabor de uma boa leitura. É você ficar com essa dúvida no final de o que eu li é real ou não passou de uma fantasia de uma pessoa incrível. Porque se de fato a AD existe, a gente se pergunta como esta pessoa consegue viver no esquecimento. E se essa pessoa não existe, a gente simplesmente tem que ficar de joelhos e talvez reverenciar essa escritora, porque ela conseguiu fazer uma coisa extremamente foda. E eu creio que se ela tivesse entendido como usar as palavras e os jogos melhores, né, de colocar o passado e o presente, os ensinamentos que o Luke deu para a Adi e até mesmo que a Adi entendeu durante os 300 anos da vida dela, porque eu acho que o único personagem que terminou aprendendo alguma coisa foi o Henry e talvez essa seja a graça, a julgar que o Henry é humano e a Adi e o Luke não, eles são deuses. Então, eu só tenho para dizer que é um livro muito bom, que apesar de demorar para você pegar no tranco da leitura, ele vale muito a pena e você fica encantado com o Deus da Noite horrível, com uma personagem que é esquecida a cada momento e até mesmo com qualquer, qualquer um dos coadjuvantes da história que te prendem e você fica com aquele gostinho de eu quero mais. Então eu acho que eu recomendaria essa leitura para qualquer pessoa, mas eu falaria para ela ter paciência, porque vai demorar para ela talvez
conseguir chegar até o final do livro, que é nas últimas 3 páginas, que vale a pena. E foi isso, meus caros observadores. Não esqueçam de conferir os links na descrição. Até o próximo vídeo, onde eu estarei com vocês falando sobre mais alguma coisa e mais uma loucura nesta minha lindíssima e bela vida solitária. Não é mesmo? Tchau, meu povo gostoso.